estou de passagem aqui. Glória a Deus. Eu quero já de antemão justificar a ausência da minha esposa. Como eu falei ali para a esposa do irmão Rodrigo, a minha comadre, meu compadre aqui, porque eu sou padrinho de casamento deles e da filha deles. E é uma honra. Como disse um tempo atrás, né? Ele falou comigo e me lembrou que um dia nós estaremos sentados juntos, um do lado do outro, no púlpito. E Deus é fiel. E Deus é fiel. E a minha esposa não pôde vir hoje, porque, como eu falei, ela atacou a alergia dela hoje à tarde. E ela é teimosa, né? Às vezes ela quer fazer alguns serviços que ataca a alergia, como mexer com poeira. E dá acesso de espirro nela ininterrupto. Então, se ela viesse aqui, ela ia ficar sentada aqui só espirrando. Talvez até atrapalhasse um pouco. E é demais. E ali escorre o nariz, parece que está com resfriado. Então, ela, mesmo tomando remédio, tomando ali o antialérgico ali, mas continua intermitente. Então, só para justificar os irmãos. E falar para os irmãos, aqueles que não vieram, não puderam vir, venham no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Tá uma bênção, tá uma alegria, tá ótimo. E eu vou falar para vocês, como eu já falei anteriormente, eu mesmo que não gosto de café, o café do pastor, ó, é uma beleza. É uma beleza. Pode vir e experimentar. E pedir também oração para o meu filho Rian, que se encontra ainda, como se vê, ainda não querendo se render aos pés do Senhor, mas sabendo que Deus tem algo grandioso na vida dele. Também pedindo oração para o meu irmão, que se chama Orley. Ele era evangelista da casa de Deus, se afastou dos caminhos do Senhor. E eu peço oração encarecidamente, porque eu sei que quando a igreja ora, algo acontece. Pedi também, passando essa fase um pouco ruinzinha, uma fase de grande alegria para mim, pedi oração para o meu filho mais velho, Gabriel. Acho que o pastor, alguns irmãos aqui já passaram por essa alegria, que quando alguém da sua casa, que você tem filho, anuncia que vai anunciar um matrimônio, é de grande alegria. Eu sei que eu estou anunciando aqui para os irmãos, mas eu peço que orem por ele, pela moça na qual ele escolheu para seguir a vida com ele. Ela é uma moça de Deus, uma moça que Deus preparou para ele, porque assim, como foi falado aqui, se os irmãos prestaram atenção, desde o começo do culto, tem falado sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos direciona. Há muito tempo atrás, quando meu filho começou a trabalhar ali em São José dos Campos, um pouco antes, um pouco depois dele começou a trabalhar, o Senhor me mostrou num sonho que a família estava alegre, a família estava radiante, porque ele adquiria um matrimônio. E logo um pouco tempo depois, meu filho me perguntou a respeito desse sonho. E eu falei para ele, contei para ele como tinha sucedido. Passados-se alguns meses, a minha filha mais nova começou a namorar. Perdi um pouco do cabelo que eu tinha, outros ficaram brancos. Também já está falando em casamento daqui para mais algum tempo. O rapaz também, graças a Deus, está na presença de Deus. Mas, por essa visão que o Senhor me deu através de um sonho, eu vi que a família estava alegre. E como eu vejo hoje
que ela já visitou todos da família. E a família ficou radiante, porque eu vi que o Senhor está cumprindo, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele já tinha falado. E devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? E vindo para o texto na qual o pastor leu aqui, Atos 16. Atos 16, diz assim no versículo 25, vou ler só 25 e 26 somente. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Amém? Eu estava pensando, meditando, a respeito do que eu poderia trazer para a igreja hoje. Mas não era eu. A gente pensa assim, o que eu posso levar para a igreja? Mas quem manda a mensagem é Deus, é o Espírito Santo. Nós somente somos um porta-voz. Aí, eu vim parar aqui no capítulo 16. No capítulo 16, nós falamos tem a segunda viagem missionária de Paulo, a qual ele tem um desentendimento, a partir do versículo 36, há um desentendimento entre ele e Barnabé, aí se separam. Aí ele se junta a Silas, e começa no versículo 1, no versículo 1 do capítulo 16, que ele chega a Derbe e a Listra. Certo discípulo com o nome de Timóteo, conhece a Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ele conhece a Timóteo e conhece os demais irmãos que estão ali naquela região. E vê que a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo anunciada. E que todos eles ali estão maravilhados com a palavra de Deus que está sendo anunciada ali. E muitos estão se agregando à igreja que está, onde está sendo anunciada. E no versículo 6, quando ele passa pela Frígia e pela província da Galácia, eles querem anunciar a palavra, mas são impedidos pelo Espírito Santo. São impedidos. Assim como eu falei para os irmãos, às vezes nós queremos a palavra, a gente quer levar a nossa palavra, mas a palavra não é minha, é a palavra do Espírito Santo. Muitas vezes não é o momento de levar a palavra. Às vezes eu quero levar a palavra dentro da igreja, dentro de uma congregação, mas o Senhor às vezes nos impede, não permite, não é hora. Nós somos convidados às vezes para levar a palavra para um outro ministério. Mas devemos orar a Deus, falar com o Senhor, pedir em oração para ver se é o momento, se é oportuno de nós anunciarmos a palavra. Mas ali eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Aí no versículo 7, eles vão para Bitínia. Tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Aí eles vão para Troade. Eles querem anunciar a palavra em um local, o Espírito Santo não permite. Eles querem ir para um outro, o Espírito de Jesus também não lhe permite. Devemos ser sensíveis, como foi falado hoje na escola bíblica dominical. Às vezes, pelas confusões do dia a dia, nossas mentes ficam elevadas por várias outras coisas. Nós, às vezes, olhamos demais para essa modernidade que é a tecnologia, que é o telefone celular, que é um computador nas nossas mãos. Aí nós abaixamos nossa cabeça, ficamos ali a olhar uma mensagem que chega, esperando uma outra que nós mandamos a resposta, esperando a resposta. Nós olhamos ali alguns, como se fala hoje em dia, reels no Instagram, olhamos no Facebook, mas sensíveis àquilo que está nas nossas mãos,
que é um celular, mas deixamos de ser sensíveis àquilo que está mais próximo ainda das nossas mãos, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós. E nós olhamos e estamos mais sensíveis àquilo que está fora de nós, que é um celular, é uma televisão. E Paulo continua. Aí ele tem uma visão de uma pessoa, de um homem, lá na Macedônia, que pede-lhe ajuda. Ó, irmão, como é maravilhoso, gostoso, você sentir, você tem uma visão profética de algo que possa acontecer futuramente, de alguém que te pede uma ajuda, que te pede uma palavra, e que Deus te impulsiona para te levar naquele local, numa casa, numa rua, no seu local de trabalho, seja numa escola, para trazer a palavra. Aí eles entram num barco e vão para a Macedônia. Como o nosso irmão Rangel falou aqui, eles vão para a Macedônia, chegando a Filipos, a primeira cidade da Macedônia, ficam ali por alguns dias. E como era de costume, saíram no sábado para orar. Não encontrando nenhuma sinagoga naquele momento, eles vão para a beira de um rio. E ali, encontram ali algumas mulheres, sendo que uma delas chamava Lídia, que era uma empresária, vendedora de púrpura. E essa mulher, ela, através da palavra que é ministrada ali, daquilo que é anunciado, o seu coração se abre. Esse coração se abre e ela fica atenta às palavras que Paulo fala. Às vezes nós queremos pregar num púlpito cheio de gente, olhamos aquelas pessoas lá em Gideões, olhamos ali aquelas megas igrejas, eu quero chegar lá, mas esquecemos que às vezes do outro lado da rua tem uma alma sedenta, que Deus está te impulsionando para levar a palavra para ele, que está pedindo socorro. Está pedindo socorro dentro da sua alma. Mas nós falamos assim, eu vou atravessar a rua para falar com ele? Eu não vou gastar o meu, como te diz anteriormente, vou gastar o meu latim para falar com ele. Não. Eu vou guardar essa palavra aqui para no dia que eu tiver a oportunidade lá na igreja. Eu vou guardar essa oportunidade aqui no dia que eu for lá pregar num Gideões. Irmãos, nós temos que entender que Ananias, Deus falou com ele, Ananias, vá para uma rua chamada direita, vá lá que tem um homem que você precisa evangelizar. Aí ele falou assim, eu vou lá falar com aquele homem que era Paulo. Aquele homem é perseguidor, aquele homem é matador, ele vai fazer alguma coisa comigo. Mas Deus ele toca ali de tal forma, não, ele para mim é um vaso escolhido, é um vaso que eu preciso dele. Eu como costumo dizer aqui que na Bíblia você não vê falar mais de Ananias, a não ser pelo testemunho de Paulo. Ele pregou um homem, ele pregou para um homem, ele falou para um homem, orou, batizou, e aquele homem foi um dos maiores missionários da face da terra. Um homem que imbuiu tanto o Espírito Santo dentro dele, que ele esqueceu da sua velha natureza, ele se revestiu de uma nova natureza, que é o Espírito Santo, uma nova roupagem, que ele saía, para onde ele ia, era o Espírito Santo que o conduzia, mesmo sabendo que ia sofrer açoites, mesmo sabendo que ia sofrer prisões, ele ia, ele não se importava o que ia acontecer com ele, porque ele sabia que a palavra tinha que ser pregada, ele sabia que a palavra tinha que ser anunciada, e muitas das vezes nós não queremos sair do nosso conforto, nós não queremos anunciar a palavra para aquele que está do outro lado da rua, como eu acabei de dizer, nós não queremos orar, nós não queremos jejuar, não queremos consagrar para uma alma que necessita, mas ele anunciou para Paulo, e Paulo se tornou um grande missionário. Aí ele fala para Lídia, que
depois ela ficou atenta às palavras que Paulo dizia, ela foi batizada, e ele ficou ali um tempo, entrou na sua casa e ficou ali por um tempo. Mas depois dali, ele indo a um outro local de oração, veio uma mulher que era escrava. Em algumas Bíblias vai falar que era escrava, porque quando você fala aqui que ela que era do seu grande lucro aos seus senhores, nos traz a memória, nos remete que ela era uma escrava. Então, ela tinha o espírito de adivinhação, e por vários dias ficou ali anunciando que, olha ali, vem homens de Deus, esses homens que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Irmãos, tem muitos aí que falam, olha, ali vai o Jailson, ali vai o evangelista Otoniel. Irmão, cuidado com essas pessoas que ficam te exaltando, cuidado com essas pessoas que ficam anunciando aos quatro ventos. Quem deve ser anunciado é o Senhor dos Exércitos, é Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, não é um homem, não é um homem. No outro domingo passado, na escola bíblica, nós estávamos anunciando sobre a humildade de Jesus. Ele se despiu da sua majestade, veio à terra, lavou os pés do discípulo, morreu a morte de cruz. Ele se fez homem. E hoje nós queremos ser mais do que Deus. Olha, hoje vai pregar o fulano de tal, missionário das nações. Não, quem vai trazer a palavra é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo aos seus corações. Nós não somos nada, irmãos. Tanto que não somos nada. Esse dia eu estava falando, olha, eu peguei uma dengue, a dengue me pegou. Um mosquitinho, um mosquito, que você mata com tapa. Fiquei vários dias dentro de casa. Não poderia fazer muitas coisas. Olha só, o que nós somos? Nada. Teve uma pandemia há pouco tempo atrás, um vírus invisível. Eu adquiri também esse vírus numa virada de ano. Passei 15 dias ruim. Se caísse algo aqui no chão aqui, eu tinha que pedir para alguém pegar, porque se eu abaixasse eu ficava. Eu não aguentava abaixar, dava falta de ar, tontura. Dava até vontade de desmaiar. Um vírus invisível. E nós queremos ser mais do que Deus. Aí nós vemos que, quando Paulo fica perturbado por essas adivinhações, ele repreende. Quando ele repreendeu no nome de Jesus, na mesma hora, naquele mesmo momento, aquele espírito saiu dela. Aí aqueles homens que eram o dono daquela moça, que era o senhor daquela moça, os leva aos magistrados, convoca toda uma população e os prende. Só que antes de prender, eles dão açoites, açoitam eles. Açoitam, dão chicotadas neles, né, com varas. Depois de muitos açoites, lançam eles na prisão. E fala para o carcereiro, guarde eles com segurança. Como nós vemos aí em muitas nações, os crentes são vistos como os terroristas, homens de alta periculosidade. Por quê? Porque a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus salva. E ele são guardados seguros pelos seus pés, os pés no tronco. Aí a palavra de Deus nos fala aqui a partir do versículo 25, que nós lemos, que perto da meia-noite eles cantam. Perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha, se você leva uma varada, já dói. Eu lembro muito daquelas que minha mãe me dava, meu pai. Se você machuca o seu dedo, entra
uma farpa de madeira ou ferpa, como alguns diziam, ela dói, incomoda. Se você não consegue tirar, você não consegue movimentar, ela fica incomodada até você arrancar. Agora imagine você levar vários açoites, várias varadas, e você ainda cantar, louvar, glorificar. Por muito menos, nós não queremos nada. Se damos uma topada ali antes de entrar na igreja, aí eu não vou para a igreja não, que eu estou mancando. Não vou para a igreja não, porque hoje está doendo. Mas esses homens, a igreja, eram eles. Aonde eles estivessem, o culto era realizado. E nós só queremos cultuar na casa do Senhor. Nós queremos cultuar somente aqui dentro. Às vezes nós estamos reunidos em 2, 3, 4, e não nos falamos, não anunciamos a palavra de Deus. Nós não cultuamos. As pessoas nos veem lá fora e falam assim, olha, eu não sabia que você era crente. Eu não sabia que você era cristão. Porque o nosso comportamento não condiz, o que está aqui dentro não condiz às vezes com o que nós apresentamos lá fora. Não condiz. Mas aquilo que nós mostramos aqui dentro, nós temos que mostrar lá fora. Aquilo que nós apresentamos aqui dentro tem que ser apresentado lá fora, que é o Jesus vivo, ressurreto. É o Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e subiu à destra do Pai, e que vai vir e voltar para salvar, para levar a sua igreja com ele. E esses homens cantavam e oravam, até que de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces se moveram, e abriu-se todas as portas, e foram soltos dos grilhões todos. É no momento de dor, irmão, é no momento da maior aflição que nós devemos orar, que nós devemos cantar. Nem só no momento de alegria. Ah, hoje eu estou alegre, vou para a igreja. Ah, eu estou triste, vou ficar aqui em casa. Ah, eu estou assim, recebi uma grande bênção, vou para a igreja. Ah, não recebi nada, não vou. Nós temos que ir. E a palavra nos diz que perto da meia-noite, nós sabemos que pelo horário nosso aqui, que quando se muda meia-noite, que é 11h59, pode-se dizer que 11h59, depois já vira para meia-noite, já é um novo dia. Quando vira 00, já é um novo dia. Então, quando eles cantavam que estava perto, eu entendo aqui que eles oravam e cantavam perto da meia-noite. E de repente sobreveio um grande terremoto, e todos foram libertos ali, os alicerces e as portas foram abertas. Às vezes nós estamos perto de um grande avivamento nas nossas vidas, dentro da nossa casa, dentro do nosso emprego, e nós paramos de louvar, cantar e exaltar o nome do Senhor, porque esta noite eu estou sentindo dor, porque eu fui chicoteado, eu fui humilhado, eu fui injustiçado. Esses homens foram injustiçados, foram levados por cárcere, por causa de quê? Só porque repreendeu um espírito maligno dentro de uma mulher, só porque libertou uma mulher que estava presa por um espírito maligno, que é de adivinhação. As pessoas não quiseram saber, foram lá, chicotearam e prenderam eles. Mas eles, olha, me bateram, eu vou continuar cantando. Me difamaram, eu vou continuar orando. Jesus nos ensinou isso, porque no momento que ele estava na cruz do Calvário, ele olhou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus dei de comer para eles, falou para o Senhor, mas como? Veio um menininho, 5 pães e 2 peixinhos. Ele dá graça ao Pai e alimenta uma multidão. Porque não queria que a multidão partisse ali de barriga vazia, partisse com fome. A palavra os alimentava. Mas era necessário também a parte física. A parte espiritual já estava praticamente alimentada. E a parte física? Aí leva-os para casa, pôs-lhe a mesa,
E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, sendo os dias. E logo após disso, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Eu entendo que, quando chegou aqueles homens, anunciado pelos magistrados, falaram ao carcereiro. E o carcereiro anunciou para Paulo. Irmão, a missão de Paulo, apesar de tudo que ele sofreu, era anunciar o evangelho para aquela alma, para aquela casa. Às vezes nós passamos por alguns momentos, nós passamos por algumas aflições, mas tem uma alma que necessita ouvir nos nossos lábios, da nossa boca, para que ela seja salva, para que ela seja confortada, para que ela se redima dos seus pecados e venha para o caminho do Senhor. E eles foram salvos logo em seguida, mesmo sendo maltratados, injustiçados, depois eles foram vistos, porque eles eram inocentes. E Deus quer fazer um milagre na vida de cada um de nós, quer fazer um milagre na vida daquelas pessoas, através de nós. Mas temos que ser sensíveis, temos que ter os nossos ouvidos abertos, para ouvir a voz do Espírito Santo, nos direcionar para onde queremos, para onde nós devemos ir, não onde nós queremos, mas onde nós devemos ir, para quem nós devemos anunciar. Às vezes você passa na frente, como já aconteceu comigo, você passa na frente de uma pessoa e o coração arde. O coração arde ali. Enquanto que eu não voltasse ali e falasse um pouco com aquela pessoa, não passava a dor no coração. E via que aquela pessoa, depois da palavra, depois de receber ali um anúncio da vinda de Jesus, o semblante dela muda. Ela melhora, ela sorri. E você sai também aliviado, como eu saí. Deus ainda faz milagres. Deus ainda quer anunciar o evangelho, mas precisa de mim e de você. Ele vai vir para anunciar o evangelho? Vai. Mas ainda há muitas coisas para acontecer na vida do Senhor. Mas enquanto isso, devemos orar, devemos cantar, devemos anunciar o evangelho aos quatro cantos da terra. Enquanto Ele não nos leva aos quatro cantos, mas vamos anunciar no nosso bairro, na nossa casa, no nosso trabalho, ali na escola, quando nós levarmos nosso filho para a escola, aqueles que têm filho ainda, que estão levando para a escola, na época de escola, tiver uma oportunidade, anuncie, porque tem pessoas que estão pedindo, estão orando ao Senhor para que venha um homem de Deus, uma mulher de Deus, para anunciar o evangelho, para salvá-lo dos grilhões na qual eles estão presos. Porque a cadeias, às vezes, não é somente quatro paredes. As cadeias e os grilhões, às vezes, são espirituais. E o inimigo prende. Porque eu tenho visto isso na vida do meu irmão. Eu tenho visto isso na vida de muitas pessoas que estão presas ainda. Às vezes você passa por uma pessoa que está andante, ela está presa espiritualmente. Às vezes muitos deles já eram pastores, evangelistas, missionários, diáconos, obreiros da casa do Senhor. Mas o inimigo o envolveu de tal forma, o prendeu, que quando ele passa na frente da casa de Deus, ele fala: eu tenho saudades. Eu sinto saudade de estar ali, de liderando um jovem. Eu sinto saudade de estar tocando com a mocidade. Eu sinto saudade de estar cantando no meio da igreja. Eu sinto saudade, às vezes, de estar no meio das irmãs. Eu sinto saudade de estar no congresso da igreja. Mas para que eles possam ser libertos, vamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Vamos ir aonde o Espírito Santo de Deus está nos enviando. Não vamos fechar os nossos ouvidos e falar assim: não é comigo, porque eu quero pregar em outros lugares. Mas Deus quer te levar, às vezes, para pregar para uma pessoa. E essa pessoa vai fazer a diferença. No lar, no trabalho, ali no hospital, até ali, às vezes, debaixo de um viaduto. Que quando ela ouvir de você e levar a palavra para aqueles que estão lá, pode haver um avivamento, um renovo espiritual. E eles podem estar aqui,
amanhã ou depois está aqui juntamente conosco, orando, louvando e glorificando o nome do Senhor. E já agradeço desde já a minha oportunidade em nome de Jesus.